O tempo é curto. Veja essas duas importantes profecias para os nossos tempos, pouco conhecidas, mas que mostra como que os tempos que nós estamos vivendo são tempos únicos, tempos delicados, e por isso devemos aproveitar este tempo precioso que nós temos. Primeiro vamos à profecia de Jeanes de Fourgeres, essa mística que viveu nos anos de 1700. Há quanto tempo ela disse isso? Vamos ver. Ela nos diz o seguinte: desgraça, desgraça, desgraça ao último século. Eis o que Deus quis me mostrar na sua luz. Eu comecei a olhar na luz de Deus, o século que deve começar em 1800. E eu vi nessa luz que o julgamento não estava ali, e que não seria o último século. Considerei, vendo essa luz, o século de 1900, até perto do fim, para ver se seria mesmo o último. Nosso Senhor fez com que conhecesse, e ao mesmo tempo duvidasse, se isso seria o fim do século de 1900, ou então se já chegaria nos anos de 2000. Mas o que vi é que se o julgamento chegasse até 1900, tal aconteceria só no final do século, e que se o mundo atravessasse esse século, as duas primeiras décadas do século de 2000 não passarão sem que o julgamento intervenha. É como eu vi na luz de Deus. A figura deste mundo passa, e o dia do meu último advento aproxima-se, quando o sol se põe. Diz que o sol se vai embora e que a noite vem. Todos os séculos são um dia para mim. Calcula por conseguinte a duração que deve ter o mundo pelo espaço que resta ao sol a percorrer. Considerei cuidadosamente e calculei que restavam apenas cerca de 2 horas ao sol. A uma pergunta da irmã, Jesus respondeu: não te esqueças que não deve-se falar de 1000 anos para o mundo. Só há um século apenas, com uma duração muito reduzida. Aqui eu quero destacar essas palavras. As duas primeiras décadas do século de 2000 não passarão sem que o julgamento intervenha. Nós estamos nessas duas primeiras décadas do século 2000. Estamos no ano de 2021. E o julgamento intervenha. Estamos no ponto crítico, nos momentos decisivos, que com certeza estamos percebendo como a purificação está se iniciando, como começaram os grandes acontecimentos decisivos na história. Essa profecia foi nos anos de 1700 e que precisão, que precisão! Agora vamos ver a profecia da mística Marthe Robin. Ela viveu nos anos de 1900 e ela diz: tenha coragem, o reino de Deus está a se aproximar. Começará por algo tão repentino quanto inesperado. A França vai cair muito baixo, mais baixo que as outras nações por causa do seu orgulho e dos maus governantes que terá escolhido. Não lhe restará mais nada, mas no seu desespero recordar-se-á de Deus. Então clamará por ele e será Nossa Senhora que virá salvá-la. A França então reencontrará sua vocação de filha primogênita da Igreja. Será o lugar de maior efusão do Espírito Santo e enviará novamente missionários pelo mundo inteiro. E ela continua. Haverá uma grande crise econômica. Uma grande crise econômica. E que seguidamente haverá uma grande efusão de amor, Pentecostes. E que o conjunto dos cristãos que viverão então em comunidade. Chegará um tempo de efusão do Espírito Santo, mas antes o mundo passará por uma grande crise econômica. Olha como as duas profecias se encaixam. Numa delas é mostrado as duas primeiras décadas dos anos 2000. Estamos agora no ano de 2021.
Começando tudo, né, em 2019, 2020, e como toda uma situação que tem gerado, né, uma crise muito ligada à saúde, mas com diversos efeitos sociais, políticos e econômicos. Já estamos percebendo como tem sido de um efeito catastrófico, trágico, calamitoso as consequências dessa situação para a economia e como tendem a se agravar, mostrando que Martha Robin diz que tudo isso está ligado a uma grande crise econômica. As duas profecias se encaixam muito bem e vemos como que o tempo é curto, como vivemos tempos decisivos. E o que fazer diante de tudo isso? Primeiro, saber que Deus reservou esse tempo para que nós vivêssemos. Deus poderia ter escolhido qualquer época. Qualquer época. Quantos milhares de anos nós poderíamos ter vivido? Deus nos quis exatamente nessa época. E Deus não dá nenhuma cruz maior do que a pessoa possa carregar. Se nós estamos vivendo esses tempos, é porque Deus reservou isso para nós. Aqui está a nossa missão. E quantos méritos não podemos obter vivendo nesses tempos? Quantos méritos, quantos tesouros no céu não podemos acumular nesses tempos? É um tempo de grande luta, mas também de grande heroísmo. Devemos viver com todas as nossas forças, entregando ao céu. Só com a graça do céu podemos viver nesses tempos, por isso é muito importante aproveitar o tempo que nós temos da Eucaristia, participar de todas as missas possíveis. Claro, estando em estado de graça. Primeiro ponto, estar em estado de graça. Fazer uma confissão geral, se for preciso, confessar-se frequentemente, estar em estado de graça e comungar o máximo que puder. Aproveitar a graça que nós temos da Eucaristia. Visitar o Santíssimo muitas vezes. Ter uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Entronizar a nossa casa ao Sagrado Coração de Jesus. Nos consagrar a nós e a nossa família ao Sagrado Coração de Jesus diariamente. Devemos ter sempre conosco uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ter devoção ao Menino Jesus de Praga, à Sagrada Face, às Santas Chagas de Jesus, ao seu precioso sangue. Termos uma devoção à Nossa Senhora. Nos consagrarmos a ela pelo método de São Luís Maria de Montfort. Não há mais tempo a esperar que nós sejamos consagrados a Nossa Senhora. Rezemos o rosário diariamente. Vivemos num tempo que já não é mais possível somente rezar o terço, devemos nos esforçar e conseguir rezar o rosário diariamente. Muito importante, muito importante. Devemos também ser devotos de São José, nos consagrar a São José, rezar diariamente, pedindo a sua intercessão, a sua proteção. Ele que tão bem conseguiu proteger Nossa Senhora, o Menino Jesus, que também nos proteja nesse tempo. Devemos ter uma devoção ao nosso anjo da guarda, rezar todos os dias para ele, conversar e ter devoção também a São Miguel, aos santos. Ter sempre, sempre, sempre essa ideia que os tempos são difíceis, mas que nós temos essa misericórdia de Deus. E por isso esse tempo é uma grande graça para a nossa conversão e que nós possamos aproveitar o tempo para converter o máximo possível de pessoas, rezar pela conversão de nossos familiares, de toda a humanidade, oferecer muitos sacrifícios, muito jejum. Façamos sempre o jejum de sexta-feira, lembrando da abstinência de não comer carne na sexta-feira também e oferecer muitas pequenas ofertas de amor a Jesus, pequenos sacrifícios, fazer coisas que não gostamos e tirar coisas que nós gostamos todos os dias. Muito importante. Junto ao jejum, que nós possamos estar sempre rezando pelas almas dos agonizantes, pelas almas do purgatório. Passe esse vídeo adiante, compartilhe esse vídeo, é muito importante que mais pessoas tenham noção do tempo que nós vivemos. E aqui não é gerar um alarmismo, não é gerar um pessimismo, mas é ter realismo do que o tempo que nós vivemos. Tem muitas pessoas que pensam que tudo se normalizará, que tudo voltará como era antes. Engano. As coisas têm uma grande chance de se intensificarem e piorarem, humanamente falando. É preciso que as pessoas tenham consciência
para pararem de viver numa ilusão, para pararem de viver num faz de conta, só se preocupando com as coisas materiais, numa falsa ilusão. Compartilhe, as pessoas devem ter consciência para que possam ter uma conversão. Papa Pio X dizia como são importantes os novíssimos falar do céu, purgatório, inferno, do juízo final. Esses assuntos são importantes para a conversão das almas, porque no fim das contas é isso que importa, salvar a alma. Faça parte do Clube Pompeia. O link para se inscrever está aqui embaixo na descrição. O kit deste mês vem itens devocionais que vão ajudar na vivência dos finais dos tempos. Não perca sua chance, faça parte do Clube Pompeia e receba todos esses itens em sua casa. Salve Maria, salve José.